Em algum momento da vida, você já deve ter desabafado com algum amigo. De fato, desabafar, conversar sobre aquilo que tira nossa paz, que nos deixa angustiado, ajuda, porque tira aquele peso dos nossos ombros, daquela emoção ruim, simplesmente pelo fato de você estar colocando para fora. Isso sim, é um fato que ajuda, mas ajudar é diferente de resolver. Então eu te pergunto, você acredita que desabafar realmente resolve os seus problemas? Você já deve ter escutado de algum conhecido ou amigo dizer, cara, fala sobre o que você está sentindo que vai te ajudar, que vai aliviar essa pressão, esse peso sobre os seus ombros. E como eu já falei, ajuda, mas tirar um peso dos seus ombros momentaneamente, naquele momento, não resolve o problema. Nesse vídeo eu vou falar sobre a real diferença entre um simples desabafo e um processo terapêutico com um profissional que está preparado para te ajudar em diversas situações. Então fica nesse vídeo para que você entenda qual a melhor opção para você. Uma coisa que é importante que você saiba é que dentro do processo de escuta, na qual você desabafa comigo, ou no processo terapêutico, enfim, é muito importante que a escuta ela seja empática e principalmente sem julgamentos. As principais diferenças entre um processo terapêutico e um simples desabafo são a escuta empática e principalmente sem julgamentos. Dentro do processo terapêutico existem estratégias reais para resolver um problema e não é focado apenas ali no alívio momentâneo da situação. No processo terapêutico também, a intenção é dar uma solução efetiva para que você quebre um ciclo de comportamentos negativos, de emoções ali que atrapalham a sua vida de uma forma que, que deixa ela disfuncional, né? Que atrapalha você tanto no âmbito profissional, pessoal, enfim. O objetivo é trazer soluções efetivas para a solução desses problemas, principalmente aqueles relacionados a traumas, a travas emocionais que você pode ter adquirido durante a sua infância, por exemplo, de acordo com a sua experiência, o que você viveu. Já o desabafo, ele é ali mais momentâneo, né? Você conversa, coloca para fora aquilo que está te afligindo naquele momento e traz sim um alívio imediato. Mas basicamente essas são as principais diferenças. Eu me chamo Sérgio e eu trabalho com hipnoterapia, onde eu utilizo técnicas de hipnose e terapias regressivas, como regressão de idade e regressão de vidas passadas. Se você tem interesse, curiosidade ou quer saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar alguns links aqui na descrição, certo? Então vamos ao que interessa. Agora vamos aos principais pontos desse vídeo. O primeiro ponto é o que é um desabafo. O desabafo nada mais é do que uma conversa com amigos, familiares, às vezes colegas de trabalho ou até mesmo desconhecidos na rua. Tem pessoas que estão tão carregadas emocionalmente que encontram um conhecido na rua que nunca viram na vida e conversam, desabafam ali. Existem também serviços mais profissionais, por assim dizer, como o CVV, que é um canal onde você pode ligar e conversar. Ali é um desabafo, não é um processo terapêutico em si, mas pelo menos essas pessoas do CVV, elas têm um treinamento para poder ter uma escuta mais empática ali, diferente de um familiar, de um amigo, de um colega ou de um desconhecido. Por quê? Essas pessoas, por mais que não tenham maldade ou intenção de prejudicar, elas não são treinadas para ouvir da melhor forma, da forma mais empática, da forma mais adequada. Outra característica do desabafo é o alívio momentâneo da situação. É como se você tirasse um peso dos seus ombros numa situação onde você coloca para fora aquilo que está tirando a sua paz, né? Como na forma de um desabafo. Por esse motivo, o desabafo ele não é que seja ruim ou ineficiente, ele ajuda. O problema maior está em quem está ouvindo o seu desabafo, porque muitas vezes são pessoas que não fazem ideia do que dizer e acabam dizendo coisas que podem atrapalhar mais do que ajudar. Outra questão do desabafo é que não existe uma estratégia, não existe técnica, ferramenta que tenha o objetivo de te ajudar de uma forma prática a resolver o problema. Então, a melhor forma de ouvir uma pessoa que está desabafando é você simplesmente parar, escutar e não julgar. Se você não souber o que dizer, não fale nada, para não correr o risco de agravar o problema, de atrapalhar, enfim.
Essas seriam as principais características de um desabafo, que, vamos lá, ajuda, só não é a forma mais eficiente de resolver o problema, certo? Já a terapia, o processo terapêutico, ele tem estratégia, tem ferramenta, ele tem um objetivo muito claro. E antes de falar sobre o que é a terapia, o processo terapêutico, eu queria colocar aqui os principais mitos, medos, que fazem com que uma pessoa possa evitar buscar um terapeuta. O primeiro deles é a pessoa pensar assim: ah, mas se eu abrir o meu coração e de fato eu não for ajudado de verdade. E a primeira coisa que nós precisamos definir aqui é o que é ser ajudado de verdade. Porque existem problemas e problemas que você pode levar para uma terapia. Existem problemas que vão ter sim uma solução prática, onde você, junto com o terapeuta, consegue resolver, mas existem situações que são muito mais complexas de serem resolvidas e algumas situações que, infelizmente, às vezes, não tem uma solução prática, mas a terapia vai ajudar você a lidar com aquela situação. Por exemplo, a pessoa sofre com uma doença muito grave, uma doença que não tem cura. A terapia, ela não tem como resolver o problema dessa doença que não tem cura, mas ela vai ajudar você a lidar com o peso emocional que você sente por estar passando por essa situação, entende? Então, o ser ajudado de verdade é relativo nesse sentido, porque vai depender do problema que você está levando para a terapia. Então, você vai sim ser ajudado de verdade. O que precisa ter é um alinhamento entre o profissional que está lhe ajudando nessa situação e a sua expectativa. Uma vez que vocês alinham a expectativa, o resultado da terapia, você vai perceber que sim, você vai ser ajudado de verdade através da terapia. E o segundo ponto é: mas e se eu for julgado pelo terapeuta? Bem, o profissional que trabalha com terapia, ele é treinado para que não tenha esse julgamento moral de uma situação. Mesmo porque, quando a gente estuda mais a fundo a mente humana, a gente sabe que muitas coisas que acontecem na nossa vida, de comportamentos, do que nós fazemos, não é algo que nós escolhemos fazer. É resultado de traumas do passado, de experiências, de vivências. Então, aquilo que você traz para o terapeuta entende que o que você, se você está ali levando esse problema, é porque você não consegue resolver sozinho. Então, ele não vai lhe julgar no sentido de pensar, né? Esse cara, pelo amor de Deus, não aprende, fica só repetindo isso. Ele não vai fazer isso porque ele sabe que aquilo é uma dor para você e aquilo é um problema real e você quer resolver essa situação. Então, entenda que o profissional, ele é treinado para não julgar. Então, relaxa em relação a isso. Caso você tenha esse medo, essa preocupação de ser julgado por um profissional que você decida buscar para fazer alguma terapia, ok? Outra questão é que a pessoa pensa assim: ah, mas se eu falar sobre aquilo que está, sobre os meus problemas, vai me deixar pior. O que não é necessariamente verdade. Por quê? Dentro do processo terapêutico, existem técnicas, ferramentas, estratégias justamente para que evite esse tipo de situação. Então, você falar sobre aquilo que te aflige pode trazer a sensação de que você está ficando pior ali, mas na verdade aquilo é necessário para que você tenha a sua ferida é, curada, né? Vamos fazer uma analogia sobre um ferimento. Às vezes você precisa trocar um curativo. Aquilo machuca, né? Trocar o curativo às vezes dói, mas é necessário para que você possa resolver o problema. Então, o processo terapêutico tem esse objetivo. Às vezes, você precisa falar sobre aquilo que está te afligindo, mas com o objetivo de que aquela dor não seja mais uma dor pertinente na sua vida. E uma coisa que eu já ouvi muito é que terapia é só papo furado, é como uma conversa de bar. O que não é verdade. A conversa de bar está mais para um desabafo, onde a pessoa que está te escutando vai dar conselhos que muitas vezes não vão servir para você. Essa pessoa sim vai te julgar, porque ela não tem compromisso em não te julgar. Mesmo que ela não queira fazer esse propósito, é natural do ser humano esse julgamento se ele não tiver no cenário, se ele não tiver uma proposta de uma escuta empática. Então a terapia, ela não é papo furado. Ela tem estratégia, ela tem objetivo, ferramentas, técnicas para ajudar você a resolver o seu problema. Como eu falei, existem situações e situações. Às vezes é algo que não existe uma solução prática,
mas você precisa lidar com aquela situação na sua vida. Então a terapia vai ajudar você a lidar com as emoções inerentes àquilo que você está vivendo. Então a terapia, ela é diferente de uma conversa simples por conta de todos esses pontos que eu coloquei. É uma escuta empática, uma escuta sem julgamentos, um momento onde você está totalmente livre para colocar suas dores, suas vulnerabilidades para fora, porque você não vai ser julgado. E existe estratégia, objetivo muito claro para que possa ajudar você com a situação que você leva até a terapia. E tudo isso torna o ambiente terapêutico um ambiente seguro, sigiloso, né? A pessoa que vai te atender, ela não vai sair falando por aí a sua história, o que você fez, deixou de fazer, porque existe um compromisso ético e até mesmo legal, né, com relação a isso. Isso não pode ser feito. Então existe essa diferença também. Você desabafa com um amigo, às vezes a gente acha que é nosso amigo, e chega lá para outro amigo ou desconhecido e começa a contar, começa a falar. Isso é ruim, né? A gente confia em alguém e essa pessoa simplesmente abre a boca por aí. Então não existe sigilo, não existe confidencialidade no desabafo, né? Numa simples conversa. Outra coisa é que o processo terapêutico, muitas vezes, ele tem o foco nos traumas, nas questões do seu passado, daquilo que você viveu e atrapalhou a sua vida, né? Aliás, que atrapalha a sua vida hoje. Às vezes, uma pessoa foi abandonada pelo pai ou pela mãe, ou sofreu algum tipo de abuso na infância, isso gera uma questão muito séria na vida adulta que atrapalha em todos os sentidos. E a terapia, ela tem esse foco de investigar o problema e não ficar ali no superficial, como por exemplo, eu tenho insegurança porque eu tenho baixa autoestima. No desabafo, você vai contar isso para a pessoa ali, mas eu sofro com isso, eu tenho inseguranças, isso e aquilo. No processo terapêutico, será investigado o porquê, a causa dessa insegurança. Porque resolvendo a causa, a gente elimina o sintoma, né, da insegurança, da falta de amor próprio, enfim. Então, para resumir o que foi dito até aqui, você precisa entender que o desabafo, ele não resolve o seu problema. Ele pode sim ajudar momentaneamente ali naquela situação para que você sinta um pouco mais leve. Mas ele não vai resolver de fato, porque os seus amigos, eles não têm uma formação, eles não têm um entendimento para analisar as questões mais profundas, as causas daquilo que está te afligindo. Como o exemplo que eu dei, você sofre de inseguranças, de um ciúme excessivo com seu parceiro ou parceira, e você quer resolver isso. Se você for desabafar, o seu amigo vai dizer coisas aleatórias com a experiência de vida dele. Num processo terapêutico, vai ser investigado a origem dessa insegurança que gera o ciúme excessivo e atrapalha a sua vida, e resolver esse problema para que você não tenha mais insegurança e, consequentemente, não tenha um ciúme excessivo que atrapalhe a sua vida. E tem também o risco de julgamento, de conselhos errados, que vão atrapalhar mais do que ajudar. Imagine uma situação de alguém que não passou pelo que você passou, pela sua experiência de vida. Essa pessoa vai te dar conselhos com base no que ela acredita, com base no que ela faria, não o que você faria ou o que você conseguiria fazer, porque você tem os seus traumas, as suas questões não resolvidas, assim como a pessoa que está te aconselhando também tem, mas é muito provável que seja outras questões não resolvidas, outros traumas diferentes do seu, e ela não vai entender quando você diz que não consegue fazer algo, porque a pessoa que está aconselhando consegue, mas ela tem as questões que ela não consegue. Mas uma pessoa que não é treinada para isso, que não tem esse objetivo, ela não vai entender o porquê que você não consegue fazer aquilo que você não consegue devido às suas questões internas e traumas do passado. Então isso é um risco muito grande de um desabafo. Pode fazer com que você se sinta pior do que se não tivesse desabafado com essa pessoa. E a questão que eu já coloquei aqui algumas vezes é que vai trazer um alívio imediato e não duradouro, não vai resolver o seu problema. Você pode sim desabafar com alguém de confiança, mas muito cuidado com quem você conta os seus problemas, né? A gente sabe que, infelizmente, tem pessoas e pessoas aí no mundo. E já a terapia, ela vai não focar apenas no alívio imediato, que é uma coisa importante, tá? A terapia, ela também traz um alívio imediato, porque você está colocando para fora as questões. Só que o foco é em algo mais duradouro, né? Com técnicas, estratégias e ferramentas para isso.
Então, eu espero que você tenha entendido o quê? Desabafar é importante, ajuda, ameniza o momento ali, tira um peso, mas não resolve o problema, não é definitivo. É isso que você precisa entender, basicamente, da diferença entre um desabafo e um processo terapêutico. A terapia tem técnica, tem estratégias, tem ferramentas para uma transformação mais profunda e duradoura. Então, se você sente que não dá mais para conviver com uma determinada situação, que você sempre desabafa, mas sabe que percebeu que isso não resolve, né? Tira aquele peso momentâneo, mas não resolve, cogite buscar um processo terapêutico, né? Uma terapia para te ajudar. Existem muitas por aí. Eu trabalho com a hipnoterapia, que, como eu falei, é quando se usa a hipnose como ferramenta terapêutica. Então, se você deseja mudar, se você deseja resolver essas questões não resolvidas na sua vida, clique no link aqui embaixo, marque, agende uma conversa comigo, que será um prazer explicar para você como a terapia funciona, a hipnoterapia, né, no caso, e o que ela pode fazer por você, como a hipnoterapia pode ajudar na sua questão. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tenha ajudado a esclarecer essas questões. E se você achar que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo com seus amigos, no grupo do WhatsApp, do trabalho, da família, enfim, onde você achar que vai ter alguém que pode se beneficiar desse conteúdo. E não esquece de curtir, de me seguir, caso não siga ainda, e comentar aqui nesse vídeo o que você achou, se você concorda, não concorda, se existiu algum momento da sua vida que você desabafou e foi útil ou não foi, o que é que você sentiu. Comenta aqui, interage, que vai ser bem legal saber a sua opinião, a sua história. Enfim, um grande abraço e até o próximo vídeo.